Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Como título da nossa lição temos Deus protege e vamos estudar os versículos 1 a 9 de Isaías 31. Como textuário temos o versículo 5, que diz: Como aves que protegem os seus filhotes sobre as asas, assim o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará, quando passar, ele a salvará. Ora, este é um texto, como nós vamos ver, que nos deve levar a refletir sobre como reagimos enquanto cristãos perante a ameaça. Será que reagimos com fé? Para os israelitas, a ameaça de guerra servia como prova da sua fé, revelando o seu verdadeiro caráter. A nossa fé, tal como o ouro, muitas vezes precisa passar pelo fogo para ser refinada e purificada. Mas o resultado final é excelente para todo aquele que confia no Senhor. A passagem que vamos ler, ela está preenchida de mensagens de julgamento, mas também de esperança, com foco nos ais escritos por Isaías. Estes ais, que vamos ver no texto, são exclamações indicativas de que uma grande ameaça pairava sobre o muito autoconfiante povo de Judá. E Israel a norte servia de aviso, pois ao não terem confiado no Senhor para os livrar, sofreram derrota às mãos dos sírios, que invadiram Samaria, a sua capital. Ora, não confiar em Deus levaria também à ruína de Judá, que era o reino a sul, perante os assírios, e procurar ajuda junto do reino egípcio, como eles pretendiam, não lhes serviria de nada, pois os assírios eram militarmente superiores aos egípcios. Eles deviam olhar sempre para o Senhor como o seu protetor e libertador, e não confiarem em Deus os levaria certamente à derrota e à humilhação. Ora, Isaías vai-nos trazer aqui, como nós vamos ver, uma mensagem tremenda neste trecho, em que a esperança não está perdida. Bastava que se voltassem para Deus e se arrependessem humildemente dos seus pecados, permanecendo fiéis ao Senhor, e então veriam a glória de Deus quando esse derrotasse os seus inimigos. Vamos então ler o texto. O irmão e a irmã pode ler em casa na sua Bíblia ou aqui no nosso PowerPoint. Portanto, começa o versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e põem fé nos seus muitos carros e na força dos seus cavaleiros, e não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Entretanto, ele também é sábio, enviará o mal e não retirará as suas palavras, mas se levantará contra a casa dos perversos e contra a ajuda dos que praticam o mal. Os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos são carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, tanto quem ajuda quanto quem busca ajuda tropeçará. Ambos serão exterminados. Assim me diz o Senhor, do mesmo modo que o leão ruge, como o leão forte ruge sobre a presa, e quando se reúnem muitos pastores contra eles, não se assustam com a sua voz, nem se abatem com a sua gritaria. Assim, o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte de Sião e sobre a sua colina. Como aves que protegem os seus filhos sobre as asas, assim o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará quando passar, ele a salvará. Israelitas, voltai-vos para aquele contra quem vos rebelastes, com teimosia. Naquele dia, cada um jogará fora os seus ídolos de prata e os de ouro, feitos pelas vossas mãos pecaminosas. A Síria cairá por uma espada, não de homem, e uma espada não humana a consumirá. Fugirá da espada e os seus jovens serão submetidos a trabalhos forçados. E Isaías termina agora no versículo 9. A sua rocha protetora cairá por causa do medo. Os seus oficiais em pânico desertarão por causa da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Portanto, olhando aqui para o texto, começando aqui nos primeiros 3 versículos,
Isaías pronuncia aqui um ai contra os malfeitores, não é? Os que descem ao Egito em busca de ajuda, aqueles que procuravam ajuda junto do exército egípcio, crendo mais nos seus cavalos e nos seus soldados do que no poder de Deus. Ora, atualmente nós, enquanto crentes, devemos aprender com este exemplo, a não cometer o mesmo erro que o povo de Judá cometeu. Devemos ter fé em Deus e respeitar os seus mandamentos e buscar a cada dia a sua graça e ajuda para as nossas necessidades. Portanto, não é que nós não possamos procurar ajuda, por exemplo, quando estamos doentes, ir ao médico, portanto, quando precisamos de algum trabalho em casa, procurar ajuda junto de alguém que perceba do assunto, não é isso. Mas sem confiar que o nosso Deus está em primeiro lugar e Ele olha por nós em todo o momento. A questão aqui, claro, é onde está primeiro então a nossa confiança? Procurar ajuda junto de quem é oposto a Deus não revela simplesmente falta de fé. Porque uma coisa é eu procurar ajuda em alguma coisa legítima, outra coisa é eu procurar ajuda em alguma coisa que é oposta a Deus, não é? Alguma coisa que atenta contra a sua palavra. Isto é falta de fé, mas também pode ser visto como uma falta de bom senso cristão. E este era o problema daquele povo, que naquela altura se facilmente sentia mais atraídos por costumes antibíblicos. Ora, confiar em cavalos e soldados humanos numa situação destas, mais do que Deus, quando Deus se apresenta através do profeta ao povo, é uma afronta e revela desobediência e falta de confiança em Deus, que os havia anteriormente livrado precisamente de muitas outras situações difíceis. O poder de Deus nós sabemos que é total e imparável, e vindo da sua mão pode vir a proteção, mas também o colapso e o extermínio. O afastamento do Judá foi exatamente o que os deixou à mercê dos seus inimigos. Depois nos versículos 4 e 5, não é? Que nós temos aqui, portanto, nós temos aqui um quadro com um leão, com uma ave que protege os filhos. O que é que isto significa? Bom, compõe precisamente o modo como o Senhor iria livrar Jerusalém. A figura do leão serve para enfatizar o poder de Deus, que viria como um leão lutar contra os assírios, como um guerreiro campeão para defender Jerusalém. Depois, Isaías usa a figura das aves que protegem os filhos debaixo das asas, salientando o cuidado protetor de Deus, que com zelo olha pelo seu povo e protege os seus filhos com compaixão. Mais à frente, a partir do 6, nós vemos que a mensagem de Isaías é simples, incisiva e clara relativamente a este assunto. Olhando para o 6 e para o 7, a mensagem não só é simples, como fulcral. E Deus estava disposto a recebê-los outra vez, não é? Porque ele diz aqui: voltai-vos para aquele contra quem vos rebelaste, com teimosia. Deitem fora os vossos ídolos, deitem fora as vossas más práticas, não é? E Deus vai-vos receber outra vez. Entreguem-se a Deus. E para isso eles não precisavam pagar um grão de tributo em ouro ou de grandes sacrifícios, mas sim, como sempre, voltarem os seus corações para o Senhor. Abandonando a idolatria, abandonando o pecado, procurando a palavra de Deus, procurando outra vez ter um relacionamento com Deus. E este perdão viria logo que eles abandonassem a sua maldade e a sua soberba. Isto era urgente, pois para muitos já seria tarde demais. Por fim, nós vemos aqui que uma profecia, não é, da parte de Isaías, em que a Síria cairá por uma espada, não de homem, mas e não uma espada humana. Deus iria, de facto, derrotar os assírios. Mas Judá, em vez de confiar no Senhor, preferiram confiar na força de um outro inimigo, que eram os egípcios. Os egípcios não gostavam do povo de Judá, não gostavam do povo de Israel. Eles eram inimigos do povo de Deus. Mas também eram inimigos dos assírios. O que acontece aqui é que os egípcios, aparentemente sendo um império mais rico, mais forte, era também militarmente inferior ao império assírio. Portanto, também não servia de muito procurar ajuda junto dos egípcios. Era quase como se este povo
se tivesse rebelado de tal forma contra Deus, ou virado as costas contra o seu Deus que já os havia protegido tanta vez, que até estavam dispostos a procurar ajuda junto de um povo que os odiava para os proteger de outro povo invasor. Se nós formos a pensar bem neste assunto, isto pouco ou nenhum sentido faz. As concessões e as cedências que o povo de Judá teria que fazer aos egípcios são inimagináveis. Obviamente que virá o dia em que todos vão reconhecer que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro Deus. Tal era a forma como Isaías avisava este povo. Paulo também falou nisto em Filipenses capítulo 2. No entanto, quando este dia chegar, será tarde demais para os confiarem em ídolos e não se voltarem para Deus. Pois Deus não considera inocente quem é culpado. Há um preço a pagar. Todos aqueles que não aceitarem Jesus e se arrependerem dos seus pecados vão ter que pagar o preço do seu afastamento do Senhor. Ora, e aqui olhando para os versículos 8 e 9, como estávamos a fazer, esta é uma mensagem direta que Deus iria eliminar os assírios para dar um grande sinal do seu poder a este povo pecaminoso. E a história nos mostra que no ano de 701 a.C., algo aconteceu ao poderoso exército assírio e ao seu rei Senaqueribe. Aliás, o versículo 9 aqui, quando fala em rocha protetora, está-se a referir ao rei Senaqueribe, que era o rei dos assírios. Eles tiveram uma campanha militar, aquilo que a arqueologia nos mostra é que eles tiveram uma campanha militar muito bem sucedida e conquistaram vários territórios e várias terras e várias cidades. Muitos reis poderosos se submeteram ao Império Assírio. Isto até chegarem a Jerusalém. Quando chegaram a Jerusalém, e esta é uma parte que muita gente tem muitas teorias, mas nenhuma delas é satisfatória, eles sofreram uma pesada derrota, ou seja, foram encontradas valas comuns com milhares de corpos naquela zona. Foi uma derrota humilhante, pesada para um exército dito poderoso e que facilmente conquistaram várias cidades fortificadas até chegarem a Jerusalém. A incursão de Senaqueribe, curiosamente, ficou registada numa rocha comemorativa conhecida por Stela de Senaqueribe, que foi uma rocha que foi encontrada nas ruínas da antiga cidade de Ninive e está atualmente exposta no Museu Arqueológico de Istambul, na Turquia. Nada ficou registado nesta rocha sobre esta derrota, pois os reis, como é óbvio, naquela altura, não tinham o hábito de registar as suas derrotas, eles registavam apenas as suas vitórias. E, apesar do sucesso militar, os assírios nunca conseguiram conquistar Jerusalém. Nunca conseguiram. Isto é factual, está comprovado. Nunca conseguiram conquistar a capital de Judá. E a partir deste ponto, o seu império também entrou em declínio. Aliás, temos algumas passagens bíblicas às quais os próprios arqueólogos muitas vezes se referem, que é a 2 de Reis 18:13, 19:37, 2 de Crónicas 32, 21 a 22 e até Isaías 37, 36 a 38, que relatam o que aconteceu quando Senaqueribe sitiou Jerusalém. Ora, segundo a Bíblia, durante a noite o anjo do Senhor exterminou milhares de soldados assírios, levando a uma fuga desesperada dos sobreviventes de volta a territórios assírios ou de volta a Nínive. De facto, ninguém sabe o que aconteceu àquele exército, mas a Bíblia nos diz claramente que o anjo do Senhor exterminou milhares daqueles soldados e eles não conseguiram sitiar Jerusalém por causa disso. Ora, como nós também já falamos, a rocha do versículo 9 que aparece aqui, só rocha protetora cairá por causa do medo, e os seus oficiais em pânico desertarão. Foi exatamente isto que aconteceu. Portanto, a rocha era Senaqueribe, e era este o rei dos assírios que fugiu perante o poder de Deus. Mas esta foi uma derrota humilhante. Portanto, eles até ali estavam muito bem, e de um momento para o outro perderam a maior parte do seu exército, ficaram até expostos aos seus inimigos por causa disso. E fez com que esta derrota humilhante fez com que o rei Senaqueribe perdesse a própria confiança do povo, tendo morrido mais tarde às mãos dos próprios filhos que o assassinaram em Nínive. Ora, Nínive, como capital da Assíria, também acabou por cair, no evento que até o profeta Naum descreveu em detalhe no ano 612 a.C. No fim do ano de 605 a.C., o Império Assírio, que tinha sido então um império muito poderoso da Mesopotâmia, já não existia.
E no fim do versículo 9, reconhece que tudo aquilo que o Senhor diz realmente acontece. O fogo da ira de Deus consumiu todos aqueles que questionaram a sua glória e procuraram a destruição do seu povo. Tal manifestação prova, claro, a sabedoria daqueles que põem a sua confiança em Deus. Assim, para terminar, 3 pontos para aplicarmos à vida da nossa lição. Confiar na força humana em vez de no poder de Deus acabará por conduzir à derrota. Isto é, nós devemos ter Deus em primeiro lugar, devemos confiar em Deus em primeiro lugar. Não é que procurar ajuda junto de outra pessoa seja mau. Temos é que ter atenção onde procuramos ajuda, em quem é que recorremos para procurar essa ajuda e, em primeiro lugar, confiar no nosso Deus. Deus permanece fiel mesmo quando nós não somos. Isto é muito interessante, pois aquele povo havia virado as costas a Deus e ele ainda assim os livrou. Confiar em Deus leva-nos à vitória. Esta foi a nossa lição. Que Deus abençoe. Espero que tenham aprendido. Eu aprendi muito. Até à próxima. Que Deus abençoe.